Fala galera, tá começando aqui mais um pós-jogo do Centro Esportivo Alagoano, que sofre mais uma derrota aí no Campeonato Brasileiro da Série C, ok? Tem muito assunto bacana pra gente falar, né? O jogo, como o Luiz enxergou o jogo, mas tudo isso como é de praxe aí após a vinheta, beleza? Vamos embora, cuida! E é isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar do jogo aqui, mas de antemão eu queria pedir que você deixe um like, se inscreve no canal e ative esse danado, esse sininho aí, que ajuda demais a gente que faz conteúdo aqui na plataforma. A gente tem a opção aqui também de hypar o vídeo, né? Então dá uma moral pra nós aí, não custa nada, é de graça. Hype o vídeo aí pra que o vídeo chegue em mais pessoas, beleza? Dito isso... Luiz, boa noite. O Centro Esportivo Alagoano que sofre mais uma derrota aí no Campeonato Brasileiro da Série C e um CSA, assim, digamos de passagem, na minha humilde opinião, irreconhecível, Luiz. O que foi que aconteceu com o Centro Esportivo Alagoano que sofre aí mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série C, Luiz? Valeu, Raí. Boa noite a você, boa noite a todo torcedor azulino. A gente que comenta futebol, a gente que vive a semana falando de futebol, é difícil até comentar, sabe, Raí? Um jogo desse, um jogo apático desse do CSA, sinceramente. Se a gente for descer o aço aqui, talvez até que as pessoas se magoem, tá entendendo? Pode ser que tenha aqueles mais apaixonados que venha se magoar com o que a gente comenta, mas, sinceramente, o jogo do CSA vamos respeitar. É uma semana de trabalho. Eu vou ser sincero assim, uma semana de trabalho perdido, Era sabe? o que eu ia falar, Luiz, perdido, porque teve 12 dias, cara, de preparação pra jogar um futebol como esse e infelizmente irreconhecível o CSA, Luiz. Futebol no Brasil não é fácil não, de jeito nenhum. A gente sabemos que futebol é complicado fazer futebol, sabe? Quem está à frente como diretoria, diretor e arbitragem brasileira, que continua desse tamanho, a arbitragem brasileira. Qualquer juiz aqui no Brasil, quando ele quer picotar um jogo, ele sabe picotar, sinceramente. Não quero tirar também, assim, o serviço péssimo do CSA e colocar a culpa na arbitragem, não. Mas eu nunca vi um gol. Eu nunca vi um gol como esse, que o camarada consegue entrar dentro da linha, dentro da trave, e proteger, fazer a proteção para a bola entrar. Você já viu um gol onde quem chutou a bola chegar primeiro na linha do gol do que a própria bola? Quem já viu isso? Um gol, uma coisa inexplicável, uma coisa macabra, eu acho. Que pense na presepada. Ô Luiz, eu tava vendo aqui, sem querer te interromper, nos grupos, né, de torcedores aqui alagoano, pessoas comentando aí numa possível mão. E assim, se foi mão ou não, mas eu acredito que mão colada no corpo tem toda uma questão, né? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Luiz? Nessa questão de mão na bola. Na verdade, no começo do lance, a bola chega a bater no braço esquerdo do jogador lá do Guarani. Mas o seguinte, Raí, a gente temos que saber, todo time na Série C sabe disso, que não tem a arbitragem de vídeo, monitorando pelo vídeo. Não tem. É Se verdade, é tivesse, verdade. tá entendendo? O time, quando entra em campo, ele tem que ser sabedor disso. O time, quando entra em campo, ele tem que ser sabedor que a arbitragem, sinceramente, não é que você vá desconfiar da arbitragem, mas todo mundo tem que ter o regulamentozinho debaixo do braço e dizer, olha, vamos jogar com atenção que enfrentar o Guarani aqui no Brinco de Ouro da Princesa não é fácil, é complicado. A arbitragem, sinceramente, quando ela quer picotar um jogo, ela sabe picotar aqui no Brasil. Olha, qualquer árbitro brasileiro, sinceramente, principalmente esse, fazer assim, olha, desse tamanho a arbitragem do rapaz, sinceramente. Eu não sei nem do nome, não lembro nem do nome do Calma, Luiz, é o coração, é o do- coração, é o estresse, é o estresse. É porque é difícil a gente falar. O CSA tão encaixado que tá, o CSA tão arrumado que tá, que a gente viu. Essa semana eu falava no pré-jogo do CSA, ontem eu falava para você. Onde arrumar uma vaga para colocar o Brian? Certo? É Porque a gente verdade. consegue ver um time encaixado, um time arrumado sim, e de repente entra em campo desse jeito. Sentou em cima do comodismo, foi? Não pode, Raí, não pode sentar em cima do comodismo e achar que está tudo resolvido, porque está dentro da zona de classificação. Se sair de lá, complica para voltar. Sabe, tem que ser cobrado, o elenco tem que ser cobrado, a diretoria tem que cobrar comissão técnica, um erro no contexto geral de todo mundo, sinceramente.
Eu fico pé da vida, sinceramente, que eu sou muito fã do futebol alagoano e eu sempre venho dizendo, eu espero que o futebol alagoano cresça, mas desse jeito é difícil, viu? Sinceramente é difícil. Haja paciência. Ô Luiz, a gente falava na última resenha aí, essa folga tão grande que o CSA teve aí uma semana sem jogar, pra esse bonito jogo aí contra o Guarani. E o que é que acontece? A gente citou também a questão da Nathalie Cavalcante, né, que ela é psicóloga do CSA e ela chamava a atenção, né, de como manter os jogadores em foco e tal. Inclusive você falou também na questão de rede social, celulares e tal, para que os jogadores não perdessem realmente o foco no jogo. O que é que você acha, Lu? O que foi que aconteceu para o CSA entrar tão apático, tão desligado num jogo tão importante como esse? Nível de concentração, Raí. Nível de concentração. É aquela coisa, concentrar o jogador e concentrar a equipe para ganhar o jogo, foco na concentração. Às vezes a concentração vai até tarde da noite, justamente com essas redes sociais, tá entendendo? Quando se concentra, tem que existir hora para tudo. Futebol sempre foi feito assim. É hora, até a alimentação dos jogadores no nível de concentração, até isso faz diferença. A hora da janta, a hora do almoço, a hora de tudo isso tem que ser regulado, tá entendendo? Mídias sociais, tudo isso tem que ser esclarecido com franqueza e trabalhado no nível de concentração. O nível de concentração do CSA hoje, o CSA não consegue fazer uma trocação de passe. O CSA não consegue acelerar um jogo. Não, pelo menos no jogo de hoje, o CSA não acelera o jogo, precisando buscar alguma fórmula de empatar o jogo, aí o pessoal vai e toca a bola lá para trás. Às vezes, você não dá uma sequência a uma jogada, eu digo que tá errado, péssimo. Olha, deu um estresse daquele de assistir o jogo, sabe? Tem que fazer uma trocação de passe melhor, gente. O Brian, sinceramente, entrou, não surtiu efeito nenhum. Não parece nem ser aquele jogador que a gente viu lá naquele jogo contra o Grêmio. Sinceramente, muito pouco. Homem de articulação que não consegue. O Guarani recuou as linhas e o CSA não consegue fazer uma trocação de passe, não consegue fazer uma passagem diagonal para nada, cruzar uma bola na área com perfeição para alguém cabecear. Nada disso eu vi. Eu digo, serviço, sinceramente, jogado pelo ralo, sabe? E o técnico, sinceramente, o Igor Magalhães, faltou esse capricho de chamar alguém, chamar um capitão e dizer, forma essa linha, eu quero assim, eu quero que esse passe, eu quero que esse busque, tem que existir esse acerto do técnico com os jogadores em campo. Hoje, nem o elenco, nem o técnico acertou nada. Sinceramente, eu não vejo o Guarani com esse jogo, não. Vi o Guarani com muita cãibra. Quase que eu tirava o nome, Guarani para cãibra, sabe? Porque pensa num jogador de quatro cãibra. Ô Luiz, eu não quero insinuar nada, né? Nem vou, na verdade. Mas a gente esqueceu de falar em resenhas passadas aí que o Guarani, Luiz, além de chegar aí a 5 jogos de invencibilidade e 3 vitórias consecutivas, né? O Guarani foi a 14 pontos e saltou aí para 7ª colocação na tabela da Série C. O CSA, porém, eu vou até botar aqui na tela pra gente enxergar melhor. Deixa eu dar uma organizada aqui, né, pro pessoal ver melhor. O CSA continua em 5º colocado, né? Porém, a rodada não terminou aqui. Você vê que ainda tem jogos aí que falta ser completado, né? Tem muita gente aí com 9 jogos ainda. E a gente sabe que o CSA, Luiz, ele não vai sair da zona de classificação. Mas acende aquela luz de alerta, né? Poxa, é um G8, né? O CSA tá em 5º, pode perder aí uma colocação, ou quem sabe 2, dependendo de alguns resultados de alguns jogos. E para quem quer subir, tem que ter uma certa maturidade, né, Luiz? Um pensamento diferente do jogo, tentar entender, né? Ter maturidade suficiente para reverter isso aí no próximo jogo. Voltar ao encaixe do time, sinceramente. A diretoria cobrar e voltar ao encaixe do time, que o time dispersou-se hoje. Foi um time muito dispersado em campo, tá entendendo? Muito erro técnico por parte dos jogadores.
Quem joga a bola tem que entender sua posição em campo. Muito erro técnico. Tá entendendo? Eu sou atleta, eu tenho que saber minha posição em campo, a hora que eu subo, a hora que. Tudo isso o jogador tem que entender. E muito, muito feio o jogo. O CSA não sai da zona de classificação, mas o CSA trabalhou demais para chegar nela, para chegar a ela, sabe? E agora, depois que o time chega nesse nível, hoje poderia até disputar, quem sabe, ser o segundo colocado e o primeiro, mas o nível foi muito fraco, muito abaixo do esperado, sabe? Não sai da zona de classificação, mas como você disse, não pode sentar em cima. Não vejo conforto nenhum para o CSA tá aí com esse nível de futebol, muito pouco. Muito tempo de trabalho, sinceramente, e pouco futebol para mostrar. Eu achei que com esse descanso que o jogador teve, em tese assim, falando descanso assim, porque uma semana sem viagem, né, e trabalhar um pouquinho mais, eu achei que o time fosse mostrar um desempenho melhor em campo. Só teve um jogador, sinceramente, que eu vi reclamando dos companheiros, foi o Ramon na lateral direita. O menino ainda reclamou, ainda gritou com o companheiro no meio de campo, ainda xingou, tá entendendo? Foi o único que eu vi assim, sinceramente, Se incomodou ao extremo, né, Luiz, com a atuação do time, né? sinceramente. Mas o restante eu digo muito pouco, nível muito baixo. Thiago Marques, a bola não chega nele, tá entendendo? O Brian não consegue fazer uma trocação de passe. Eu não gostei do jogo do CSA hoje, não. Para mim, muito abaixo. Se continuar assim, aí volta aquela situação lá atrás, no começo da temporada. Tem que prestar atenção. Luiz, o próximo jogo do CSA é contra o Caxias. Né? Até então, o Caxias era o líder. O líder agora é a Ponte Preta. Em segundo colocado vem o Londrina. Né? A Ponte Preta com 20 pontos, Londrina com 19 e o Caxias em 18. Porém, o Caxias não jogou ainda. Né? Pode voltar aí à liderança. Mas é um jogo muito difícil, né, Luiz? Esse jogo aí era um jogo. É aquele velho ditado, né? Onde não poderia perder. Ou a gente trazer, no mínimo, um empate, né? Num jogo de fora. Aí pega agora uma sequência contra um Caxias de Vida, que vem muito bem na competição. Essa questão que eu falo aí de acender uma luz de alerta e ter um certo cuidado. De repente, duas vitórias, derrotas consecutivas, na verdade, não vitórias, derrotas. Poderia, quem sabe aí, acabar numa saída do G8, isso não seria bom. Ou não também, pode ser que não saia. Mas assim, vem uma sequência muito difícil para o Centro Esportivo Alagoano, Luiz, agora. É voltar a trabalhar, passar o pano, passa o pano nisso daí, passa a régua. Desculpa, a gente podemos assim até dizer que é jogo para esquecer. Não, não é jogo para esquecer. É jogo para a comissão técnica pegar as gravações, sentar o pessoal e dizer: olha aqui a besteira que nós fizemos, de vocês e de mim, como técnico, na verdade. Tá entendendo? Vamos corrigir essa rota de imediato, corrigir, porque se tiver uma derrota aqui em Maceió para o Caxias, sinceramente, pode virar não uma crise, mas uma turbulência grande dentro do vestiário. Não pode, de jeito nenhum. Sabe por que eu E falo isso, Luiz, também? Porque o CSA joga com o Caxias aí e antecede um jogo contra o Ferroviário, na verdade, né? Pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Então, tem todo um cuidado aí de questão de lesão, qual time vai jogar contra o Caxias, que antecede, volto a falar aqui, o jogo contra o Ferroviário pelas quartas de finais da Copa do Nordeste. Então, vem dois jogos muito difíceis, Luiz, em sequência, um atrás do outro. jogo difícil, Raí, jogo difícil. Mas o CSA, na verdade, mostrando o nível de futebol que o CSA tem, dá para ele passar tranquilo, com todo respeito, sabe, aos adversários. Sabe, mas o CSA, ele voltando ao seu nível de trabalho, que hoje eu vi um nível de trabalho muito pequeno, muito abaixo do esperado, voltando ao seu nível de trabalho, e a gente já estava começando a ver o CSA tão encaixado que a gente já começava a falar em liderança no campeonato. É verdade. A gente já começava a nos falar em liderança, e, portanto, esse trabalho, essa rota tem que ser corrigido de imediato para então voltar diante do Caxias, sinceramente, e fazer um jogo diferente do que fez hoje. Né? Um jogo mais vibrante, um jogo com mais determinação e mais postado em campo. E quanto ao o jogo que antecede pela Copa do Nordeste diante do Ferroviário, a gente temos que trabalhar. O CSA tem que trabalhar para
para corrigir isso de imediato, sabe, Rai? Tem que estar assim inteiro, porque aí vem Copa do Brasil também, um jogo muito difícil, e o CSA tem 3 campeonatos muito fortes para disputar, principalmente essa Série C. A torcida está muito sedenta do acesso e vai vir, mas é preciso trabalhar e mostrar uma regularidade melhor do que o que vimos hoje. Ô Luiz, é impressão minha ou o CSA ficou forçando toda hora essa bola parada, principalmente com o Silas, cara, e não funcionou na verdade, né? O Silas só acertou uma bola no gol, em direção ao gol, e perigo nenhum, né, pra meta defensiva aí do Guarani. Mas eu acho que o CSA forçou muita barra nessa questão do Silas tá batendo falta, querendo chutar com força e tal, mas não surtiu efeito nenhum, né, Luiz? É o treinamento, Raí. O time, quando estiver treinando, ele treinar, digamos assim, que esteja ganhando o jogo. Vamos treinar hoje. Esse treinamento é o CSA com a vantagem. E tem também aquele treinamento onde o CSA esteja perdendo. Se a gente estiver perdendo em campo, como nós vamos fazer? Numa linha baixa, numa trocação de passos. Quer dizer, tem que treinar o time nos dois sentidos. Para segurar um resultado e treinar um time para buscar o resultado, coisa que infelizmente a gente não vimos no CSA. E aquela afobação, chuta a bola de longe, chuta para fora, alça a bola na área, joga na área, na verdade, sem procurar o companheiro, aí fica difícil. Uma bola alçada à área, jogada à área sem procurar alguém para jogar, para tocar na área, é aquela coisa, se der certo, deu, aí joga na área e não dá certo, não é assim que funciona. Um lateral direito, um meia, procurar na área o companheiro que está em melhor condições de receber a bola, receber o passe. Sinceramente, não rendeu. Joga a bola à área, às vezes joga para fora, e quando tem uma oportunidade de fazer uma trocação de passe, recua a bola para o que está no meio de campo, aí quebra a linha, é difícil até de explicar, de entender. É isso aí, a gente citou aqui o jogo do Caxias e do Ferroviário, né? Ambos em casa, né? Eu esqueci de falar aqui, lembrando que todos os jogos são no Rei Pelé. Então vem numa sequência aí de 2 jogos em casa, beleza? Muita sorte aí para o CSA, o Centro Esportivo Alagoano. No mais, eu queria mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, a JM Telecom, MM Refrigeração e Anderson Info, que toma conta aqui da questão dos nossos eletrônicos. É isso aí, derrota amarga, né? O torcedor azulino vai dormir hoje aí meio chateado, mas são coisas que acontecem, é fase de futebol. Luiz, no mais é isso. Você tem alguma coisa, meu nego, a acrescentar aí que eu não puxei? Verdade, Raí. Mandar um abraço para todo o pessoal, né? Nossos inscritos, comentando no canal. Sinta-se abraçado por essa equipe Papo de Bola, mesmo a gente não falando seu nome, que a gente não lembra, mas depois vamos fazer um geral aqui no nosso comentário para a gente falar o nome do nosso pessoal aqui no nosso programa, não é? E dos males o menor, Raí. O CSA, mesmo com a derrota, não sai desse grupo de classificação, de classificado, né? Aí tem que trabalhar um pouquinho mais para encarar esses dois jogos grandes que vem aqui em Maceió, o Caxias e o Ferroviário. O Caxias pelo Brasileiro e o Ferroviário pela Copa do Nordeste. Mas vai dar certo, eu sou mais CSA, eu sou mais Alagoas, querido. Galera, um forte abraço, beleza? Até a próxima resenha aí, a gente se vê, tá bom? Sinta-se abraçado aqui pela equipe Papo de Bola. Valeu, galera. Tchau, tchau.